40. Guild Wars. Capítulo 498. Draco Supremo fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado vendo que sua oferta aplacou Draco de alguma forma, Borgios sentiu-se orgulhoso de si mesmo. Suas palavras também fizeram muito sentido, e Draco só conseguiu assentir fracamente, como se fosse um homem que tivesse perdido tudo na vida. Não tenho tempo de selecionar nada do seu cofre. Tudo o que quero são os materiais. Draco exigiu com força, levantando Eva em seus braços enquanto olhava com raiva para todos na sala antes de sair furioso. Borgios suspirou profundamente. Depois de hoje, seria difícil reparar o relacionamento entre a Guilda dos Mercadores e a Cidade Vita, mas o lado positivo era que a crise que a Guilda enfrentava havia sido aliviada. Quanto a apaziguar Draco, Borgios conhecia mil e uma maneiras de conseguir isso. No momento, o mais importante era recuperar aqueles que acabaram de acordar e ao mesmo tempo dar a Draco algum espaço para se acalmar e torcer para que sua esposa acordasse no devido tempo. Como tal, Borgios fez seu ajudante reunir rapidamente os materiais para Draco, que simplesmente bufou com desdém e saiu bufando. Assim que ele se foi, os vários escalões superiores soltaram um suspiro de alívio. Tudo bem, todos vocês saiam rapidamente para que possamos trazer alguns curandeiros aqui. Borgios comandou enquanto olhava para Olivia, que acariciava suavemente a cabeça de seu irmão mais novo. Pelo menos, algo de bom saiu disso. No momento em que Draco e Eva saíram, ela parou de fingir e sentou-se ereta, seu rosto travado em um sorriso neutro. O próprio Draco permaneceu em silêncio, apenas imaginando como Eva de repente ficou tão bonita. O seu acto dissolveu todas as suspeitas de que foram eles os instigadores desta calamidade. Caso contrário, sair de lá não teria sido fácil, muito menos a relação entre as duas partes depois. Agora que eles conseguiram reverter a situação, Vita City teria vantagens sobre a guilda em transações futuras. O método usado também foi doce e eficaz. Desavergonhado. PSH, essa foi uma palavra usada pelos feios. Pessoas verdadeiramente bonitas chamariam isso de visionário. Eventualmente, o duo maligno retornou a Etherhall. De lá, Draco desceu para o reino da anomalia apenas por segurança, notando que ele havia se expandido bastante e mais vegetação havia aparecido desde a última vez. Afinal de contas, sempre que energia mundana fosse convertida em energia etérica, ela teria que passar por aqui. Tal poder naturalmente animaria o lugar. Eva moveu-se para o lado enquanto Draco sentou-se de pernas cruzadas. Ele então pegou os 4 materiais que recebeu e os pegou um por um. Para refinar algo, ele precisava conhecer os detalhes intrincados do que estava segurando, bem como em que estava convertendo. Isso exigia que ele encontrasse fisicamente tudo o que estava refinando, ou pelo menos conhecesse sua estrutura molecular. Em teoria, era possível para Draco refinar coisas que ele nunca tinha visto antes ou mesmo coisas extintas que existiram no passado, desde que pudesse compreender sua estrutura. Se ele aprimorasse essa habilidade, não seria impossível para ele no futuro criar suas próprias substâncias com propriedades únicas. No entanto, isso seria para muito mais tarde no futuro. Por enquanto, ele tinha que expandir sua pesquisa em refinamento e adquirir o conhecimento do maior número possível de substâncias para aumentar sua proficiência. Isso seria difícil para a maioria, pois exigia do aparelho ou dos sentidos ir tão longe, mas com os olhos de Kaelo e seu controle, era moleza. Qualquer um deles era adequado para o trabalho, então usar os dois era um exagero. Draco conseguia memorizar naturalmente o que via à primeira vista, mas ainda passava quase 1 hora em cada material, inspecionando-os repetidas vezes. Ele fez questão de não apenas memorizar, mas entender. Ele queria saber por que esse agrupamento específico de moléculas de substâncias criaria esse recurso específico quando combinado, bem como fazer engenharia reversa do processo no qual essas moléculas se combinavam para formar o que estava em suas mãos. 1 hora para fazer isso pode parecer muito, mas o poder computacional necessário não era menor que o de um supercomputador de antigamente. Também foram necessários muito mais testes, exigindo que o pesquisador expusesse o material a diferentes estímulos e ambientes para verificar as mudanças na estrutura e na forma.
Felizmente, Draco poderia imitar isso usando sua magia subjetiva e criar diferentes cenas em torno dos materiais para observar. Na verdade, ele não precisava ir tão longe para obter todos os materiais, mas os 4 que ele segurava eram, pelo menos, materiais lendários. Por exemplo, Draco poderia fazer uma varredura superficial dos materiais comuns e criá-los com facilidade. Assim que terminou com todos os 4 materiais, Draco respirou fundo e verificou as informações que Norma havia lhe dado para entender muito mais o refinamento antes de começar. Ao ver os fundamentos e a direção do trabalho dela, Draco ficou mais uma vez perplexo com o talento e a grandeza de Norma. Simplificando, o refinamento consistia basicamente em mudar a estrutura de um item para outro, usando a energia ambiente como catalisador. Tudo o que se precisava eram 4 coisas: o material de origem, conhecimento da estrutura dos materiais de origem, energia suficiente, que pode ser na forma de energia mundana, etérica ou mesmo espiritual, conhecimento da estrutura dos materiais finais. Esta foi a fórmula básica para o refinamento. Mas foi isso que Norma usou quando ainda era mortal. Depois que ela se tornou uma deusa, ela naturalmente começou a encontrar maneiras de agilizar e aperfeiçoar o processo. Por um lado, no nível divino, ela não precisava mais do conhecimento da fonte do material final. Ela também encontrou maneiras de usar diferentes formas de energia e reconstruí-las na forma que precisava. Como tal, ela foi capaz de usar divino, criação, destruição ou até mesmo energia do vazio para alterar os materiais. Não importa onde ela estivesse, nunca haveria problema para ela mudar uma coisa para outra. Assim que Norma alcançou a semi-origem, seu próximo avanço permitiu que ela otimizasse ainda mais o processo. Ela agora poderia refinar os seres vivos e minimizar o uso de energia durante a conversão. Se anteriormente ela precisava, digamos, de 20 unidades de energia divina para transformar 1 grama de minério divino em 1 grama de minério de origem, agora ela precisava de apenas 2 unidades ou menos. Foi um grande passo em frente e foi por isso que ela acabou ficando com recursos até o pescoço, porque eles eram tão fáceis de fazer para ela. Então vem o objetivo final do refinamento, que era um muro tão alto que prendeu Norma por anos, impedindo-a de se tornar uma deusa origem. Sua descoberta exigiu apenas uma coisa, mas foi tão difícil que até Draco quis chorar agora que o fardo estava sobre ele. Refinando do nada. É isso mesmo. O objetivo final era transformar o processo de 4 etapas em apenas uma etapa, criando um material final a partir do nada, sem usar energia ou pelo menos usar muito pouca energia no processo. Era para isso que os deuses origem precisavam de Norma. Se ela pudesse criar origem e energia do nada, a quantidade não importava tanto quanto sua capacidade de fazê-lo. Os deuses da origem tiveram que pagar um preço para gerar energia de origem continuamente. E eles só poderiam manter o mundo, sem nunca serem capazes de criar um excedente. Se Norma encontrasse uma maneira de criar tal excedente, não importava quanto tempo demoraria, mas eventualmente eles poderiam fazer uma pausa e descer para brincar. A maioria dos deuses origem foram chamados ao dever desde o momento em que nasceram. Então eles nunca tinham visto os reinos inferiores, exceto em seus sonhos. Depois que Draco aprendeu tudo isso, sua testa naturalmente ficou coberta de suor. Graças ao trabalho árduo de Norma, Draco poderia acessar todos os métodos até a semi-origem, mas se algum dia quisesse oficializar e completar o refinamento, precisaria trazê-lo para o nível origem. No entanto, Norma restringiu Draco propositalmente para que ele não colhesse recompensas sem benefícios. No momento, ele estava confinado ao processo de 4 etapas do nível mortal e só poderia progredir depois de dominá-lo para um estágio além do padrão estabelecido pela Norma. Draco sentiu o padrão e assentiu. Como ele havia refinado algo antes, ele conseguia entender o que era exigido dele. Com base em suas estimativas, deveria levar 3 meses para progredir se ele praticasse o refinamento sem parar, dia e noite. Como ele não o fez, levaria muito mais tempo. Fazia sentido, já que Norma esperava que seu sucessor começasse a pesquisar no momento em que o recebesse e passasse dia e noite nisso, e não correndo para cima e para baixo fazendo missões únicas e causando problemas. Afinal, se formos bem, Norma tinha sido uma mulher trabalhadora. Para ser franco, Norma tinha sido uma perdedora gigantesca. Sem qualquer vida social, sem amigos e sem objetivos reais além do refinamento, ela estava sozinha. Ela nunca buscou poder nem companhia.
Mesmo aqueles que se autodenominavam seus descendentes não nasceram diretamente de seu ventre. Ela tinha acabado de extrair seu sangue, misturá-lo com outros e refiná-lo em seu ancestral. Depois de criarem mais através desse método, eles cresceram acreditando que eram filhos dela, e certamente eram, de certa forma, e procriaram entre si indefinidamente até que as atuais 99 aldeias surgissem. Draco suspirou e balançou a cabeça. Ele então esperou enquanto Zayn entrava no reino da anomalia com os outros a reboque. Todos eles seguravam coisas diferentes, muitos sacos de armazenamento que Draco havia solicitado. Colocando-os ao redor de Draco, eles recuaram e ficaram ao lado de Eva, com curiosidade em seus rostos. Eles também se perguntavam como seria esse refinamento todo-poderoso e o que resultaria dele. Draco abriu o primeiro saco de retenção, liberando uma pilha de humus. Este era o solo superficial retirado de uma fazenda aleatória que Draco usaria como matéria-prima. Ele pegou um punhado e fez uma varredura superficial. Uma vez feito isso, ele imaginou a areia em sua mão se transformando no solo primordial que ele havia imaginado. Então a energia começou a se aproximar de todos os lugares, atingindo seu punho. Como a lacuna entre o humus comum e o solo primordial lendário era tão grande, a quantidade de energia etérica drenada era louca. Se Draco tivesse tentado isso em qualquer outro lugar, a energia mundana não teria sido suficiente para cortá-lo, e ele teria que usar cristais de éter para compensar. Porém, em Vita havia energia etérica suficiente, não importava quanta energia, mas quanto tempo levaria. Ao contrário do nascimento de seus filhos, que absorveram energia por longos períodos, este durou apenas 1 minuto. Afinal, Draco estava mudando apenas um punhado como teste, não toda a pilha de sujeira. No entanto, Draco não ficou feliz quando viu o punhado de primal soio perfeitamente produzido, embora suas mulheres estivessem animadas, especialmente Zayn. Seus olhos assumiram o formato de moedas de platina enquanto ela farejava o potencial de riqueza infinita. Na verdade, era óbvio até mesmo para Draco o quão poderoso o refinamento era em termos de conseguir dinheiro. Afinal, Norma era a divindade mais rica do mundo divino. Se ela afirmasse ser a segunda, nem mesmo a legítima deusa da riqueza ousaria afirmar que ela era a primeira. Foi por isso que Draco estava hesitante em usar o token de Norma para conseguir um lugar no mundo divino ainda. A razão pela qual Draco estava carrancudo era porque ele havia desperdiçado muita energia. Norma havia deixado medidas para ele escalar e, com base no padrão que Draco precisava atingir no mínimo, ele estava com cerca de 50 dobras de diferença. Em outras palavras, Draco havia desperdiçado 50 vezes mais energia do que o absolutamente necessário, conforme estipulado pela Norma. Contra o próprio recorde de Norma nesta fase, Draco perdeu por 45 vezes. Ele tinha muito trabalho a fazer e muito espaço para melhorias. Seus olhos caíram sobre a pilha de terra diante dele e ele sorriu. Felizmente, a essência do trabalho foi a repetição. Com repetição suficiente, a proficiência seria criada, a sua eficiência aumentaria e a experiência seria adquirida. Agora, Draco finalmente se sentiu revitalizado ao encontrar algo divertido para trabalhar. Guild Wars. Capítulo 499. Mundo Morningstar. Draco continuou colocando o primal soio finalizado de lado. Então, ele continuou trabalhando pegando punhados do solo comum e depois convertendo-o para cima. Desta vez, Draco se concentrou menos na estrutura dos dois itens e mais na mudança, na ingestão de energia e na sua velocidade. Ele propositalmente arrastou o processo o máximo que pôde para observar o papel que a energia desempenhava no nível molecular. Se ele pudesse entender isso, poderia reduzir progressivamente seus custos. Porém, se fosse assim tão fácil, Norma não teria exigido muito de seu sucessor e estabelecido uma meta tão elevada. A energia foi simplesmente dividida em unidades menores e infundida nas moléculas, remodelando-as no estilo do solo primordial. Isso não mostrou a Draco nada mais do que ele já sabia, e ele não poderia ir mais fundo para descobrir mais. Isso o fez franzir a testa profundamente antes de suspirar. Ele percebeu que antes de tentar entender algo tão profundo, deveria primeiro ampliar seu conhecimento sobre os fundamentos dos diferentes materiais e depois analisar as mudanças durante o processo. Como tal, depois deste punhado que durou um pouco mais, mas usou a mesma quantidade de energia etérica, Draco começou a trabalhar como uma correia transportadora. Ele pegaria um pouco de solo,
refinaria em primal-soil e depois jogaria de lado como se fosse algo barato e não um recurso que valesse bilhões de platina. Zayn e Eva observaram com expressões solenes, sabendo que o status de Draco no mundo de Boundless havia mudado drasticamente. Se ele fosse uma potência promissora que poderia um dia atingir o rank de origem com sua linhagem e depois passar para outro reino antes, ele agora era a esperança da seção fantasia ocidental. Se ele jogasse bem as cartas, não apenas o clã Morningstar, mas o mundo inteiro poderia experimentar um poderoso salto de poder. Claro, esperar tamanha magnanimidade de Draco era pedir demais. Eva e Zayn o conheciam, e eles tinham certeza de que seria necessário que o mundo inteiro, desde os deuses da origem até os ratos mais baixos, se prostrassem diante dele 400 vezes e o chamassem de Ancestral Supremo, antes que ele simplesmente considerasse jogar-lhes alguns de seus restos. Mas será que as outras potências fariam o mesmo? Ironicamente, os deuses da origem o fariam com certeza. Qualquer coisa para se libertar de seu fardo, que se dane o orgulho. Mas os deuses verdadeiros e o resto nunca se curvariam e sim quebrariam. Quanto a Roma, ela estava pensando em como seria legal se Draco pudesse produzir energia da alma infinita para ela praticar. Toda a energia da alma que ela obteve recentemente foi esgotada em seus experimentos, e ela meio que sentia a falta de ouvir os gritos das almas condenadas que mereciam coisa melhor antes de serem extintas no nada, para nunca mais reencarnarem. Hikari, entretanto, estava se perguntando se Draco poderia fazer alguns recursos preciosos que ela lembrava da cidade ancestral que poderiam ajudar a incubar os descendentes de True Blood. Isso reduziria drasticamente o tempo de gestação e também de eclosão, já que Hikari estava com um pouco de ciúme e também queria segurar seus próprios bebês nas mãos. Em uma hora, Draco terminou com a pilha de terra, e ao lado dele havia uma pilha de solo primordial na mesma quantidade. Este também foi um dos aspectos assustadores do refinamento, na medida em que a quantidade não foi perdida durante a conversão. Claro, a chave para isso era energia suficiente. Se Draco tivesse muito pouca energia, um punhado de mu só poderia se tornar algumas especificações de primal-soil após a conversão, apenas o suficiente para ser visto a olho nu. Como Draco só precisava de 100 kg para a expansão do universo interno, ele era bom. Ele então se concentrou no próximo recurso, que eram as sementes do vento. Zayn e companhia trouxeram sementes normais, que Draco pegou uma por uma e começou a transformar no recurso lendário. Havia centenas na pilha, e Draco passou as 3 horas seguintes trocando todas elas. Como ele só precisava de 100, ele empurrou o resto para Zayn para que ela lidasse com isso como achasse adequado. A própria Zayn sorriu ao planejar visitar os poderes que venceram o leilão, um por um. Ela primeiro venderia a eles 5 dispositivos avançados de criação espacial a preços exorbitantes, depois traria os materiais necessários para expandir esses mundos de Super Mini para Mini, vendendo-os também a preços exorbitantes. Se os atuais gênios do marketing da Apple lessem a mente de Zayn, eles se curvariam e a chamariam de ancestral, pois ela havia dominado suas táticas sujas com perfeição. Draco se concentrou em seguida na enorme bacia de água que lhe foi trazida. Ele então coçou a cabeça porque não conseguia segurá-la com a mão fechada, não é? Como tal, ele só poderia usar sua telecinesia para carregar um pouco e trocá-lo antes de colocá-lo em uma garrafa feita de energia mundana. Assim como ele poderia coletar poções, ele também coletava esse recurso dessa maneira. Cada garrafa continha cerca de 1 litro de essência de água e no final ele rendeu 50 litros. Como ele só precisava de no máximo 5 litros, o resto foi dado para Zayn espremer ainda mais. Quanto ao recurso final, o Essential Tinder, ele tinha a forma de uma casca brilhante com algumas brasas carbonizadas. Como tal, Zayn trouxe para Draco muitos pequenos pedaços de madeira meio queimada, pois foi a coisa mais próxima que puderam encontrar. Mudá-los levou mais 3 horas, pois a quantidade era semelhante à das sementes do vento. Draco suspirou de alívio quando terminou. Ele então pegou os outros recursos que Zayn havia adquirido, bem como aqueles que Shinnok Continente Amaterasu havia lhes dado, estudou-os e depois duplicou-os usando materiais mais baratos. Draco então avaliou seu progresso e descobriu que embora o jogo não pudesse lhe dar detalhes, ele poderia usar a linha de base de Norma como guia. Como tal, ele poderia dizer que depois de mais de 7 a 8 horas de refinamento ininterrupto de alto nível, ele havia progredido 0,1%.
Ele só pôde sorrir amargamente e aceitar as coisas como eram. Seja qual for o caso, ele nunca sofreria por recursos, desde que pudesse memorizar a composição deles. Então, depois de duplicar os materiais, o resto foi para Zayn, e então ele pegou o que precisava. Embora ele também quisesse continuar a refinar, já que era muito mais divertido do que as outras habilidades comerciais, para não mencionar muito lucrativo, ele reuniu suas esposas aqui para um propósito diferente. Isso foi para expandir o universo interior do seu estado vazio e habitável para algo que pudesse ser ocupado. Como tal, Draco sorriu e levantou-se. Ele então olhou para as 4 belezas diante dele e acenou com a mão, criando um portal que levava a uma pequena ilha no vazio. Bem, meus queridos, vocês estão prontos? Todos sorriram e assentiram, caminhando calmamente pelo portal e aparecendo no centro da ilha flutuando no vazio. Eles olharam ao redor maravilhados, vendo estrelas infinitas no céu que cercavam sua ilha estacionária. A própria ilha parecia pitoresca, como algo saído de uma pintura. Tinha um rio que começava numa extremidade, do vazio, e corria interminavelmente na outra, para o mesmo vazio, fazendo-os perguntar-se para onde foi depois de desaparecer. Seria talvez um ciclo interminável e independente. A ciência, ou magia, por trás disso escapou às 4 senhoras, mas elas notaram que, além deste rio, o resto da ilha era uma pastagem com muito pouco diâmetro. Foi o suficiente apenas para cerca de 10 pessoas subirem, ainda um pouco apertadas. Vendo isso, eles entenderam por que Draco queria expandi-lo às pressas, já que era um completo desperdício deixá-lo vazio assim. Como tal, Draco não perdeu tempo em trazer à tona o menu do universo interno. Nome do universo, sem nome proprietário, Draco nível, 0 energia mundial, ilimitada energia etérica, ilimitada energia divina, ilimitada energia de origem, 10% indígenas, 0 plantas, 1 mundos, 0 atualizações opções permissões Draco franziu a testa ao notar algo que havia perdido antes. Afirmou que havia um planta indígena, mas não havia nada que ele pudesse ver. Além da grama e da água genéricas, não havia mais nada. Mesmo estes foram formados com energia, pois os elementos ainda não foram introduzidos neste mundo na forma mais verdadeira. Draco deixou isso de lado e escolheu a opção upgrades. Lá, ele viu que era necessário para a expansão e balançou a cabeça, pois sabia que estava prestes a fazer isso. Anúncio do sistema para o jogador escolha um dos 2 métodos de atualização. 1. Expansão da área, custo, 100 kg de solo primal, 5 litros de essência de água, 100 kg de tinder essencial, 100 sementes de vento, 300 metros cúbicos de energia da alma, fruta pura 70 kg, orvalho encharcado de até 2 litros, etc. 2. Crescimento do universo, custo, 100.000 kg de solo primordial, 5.000 litros de essência de água, 100.000 kg de tinder essencial, 100.000 sementes de vento, 300 km cúbicos de energia da alma, coração de um rei Colossus 5, sangue de um Kraken 1.000 litros, etc. Obviamente, ele estava indo para expansão de área. Isso lhe permitiria aumentar muito o tamanho da ilha. Pelo menos o primeiro estágio deveria ser suficiente para torná-la habitável para um pequeno grupo. Quanto ao crescimento do universo, isso era semelhante a passar de um super mini-universo pequeno para um mini-universo pequeno. Obviamente, a quantidade e a qualidade dos recursos necessários para isso eram de um tipo completamente diferente. Draco poderia garantir com certeza que sem o refinamento, não haveria como ele conseguir reunir 100.000 kg de todos esses materiais. Mesmo 100 kg lhe deram uma grande dor de cabeça até que Evo esclareceu. Caramba, até mesmo abrir mão de alguns gramas fez o Guildmaster da Guilda dos Mercadores hesitar diante da grande riqueza. Só quando Draco propôs algo mais de 100 vezes o valor é que eles concordaram. Esqueça coisas como o coração de um rei colosso e coisas do gênero. Tais seres estavam entre os ranks 5 e 7, algo que Draco não poderia esperar tocar. Mesmo que as pessoas os matassem, ninguém comercializaria os materiais facilmente. Por enquanto, Draco estava satisfeito com a opção 1. Ele já havia coletado energia da alma suficiente, pois fez com que Ikari usasse o conversor de energia para transformar a energia etérica em energia da alma. Felizmente, a taxa de conversão entre os dois foi muito boa. Afinal,
A Etheric era mais do que um degrau acima da Soul Energy, e foi por isso que Draco usar cristais de éter naquela época foi um grande avanço. No momento, porém, Draco pagou tudo enquanto o sistema enviava mais notificações em resposta. Anúncio do sistema para o jogador analisando materiais selecionados. Anúncio do sistema para o jogador avaliando o estado da massa terrestre. Anúncio do sistema para o jogador mesclando recursos na fórmula necessária. Anúncio do sistema para o jogador feito. Expansão diária nível inconcluída. Imediatamente, as 5 pessoas puderam sentir a mudança. A terra ao redor deles começou a tremer e a mudar, estendendo-se por algumas centenas de quilômetros em cada direção. Finalmente parou e criou uma parede no final, impedindo qualquer tolo infeliz de passar pela borda e cair no vazio. Comparado com antes, as florestas agora brotavam e o universo tinha lagos e até cachoeiras. O lugar era exuberante de energia e natureza, acrescentando algo que faltava antes. A vida ainda não havia brotado na forma de animais e afins, então o ecossistema ainda não estava completo. Draco, porém, estava mais do que satisfeito com o que fez. Agora o universo interior era habitável para suas beldades e seus filhos, e ele poderia estabelecer o mundo pessoal do clã Morningstar. Antes de retornarem ao Reino Anomalia, Draco reuniu as belezas e perguntou: Bem, temos que nomear este universo interior, então o que vocês sugerem? Os 4 ponderaram e deliberaram entre si por alguns minutos. Hikari não tinha muita habilidade em nomear coisas. Roma tinha um vocabulário linguístico diversificado que ela poderia oferecer e Zane tinha um Ki extremamente alto. Quanto a Eva, ela era basicamente a juiz e teria a palavra final, então ela finalmente sorriu e chamou o nome, possivelmente mais adequado, para o universo interior. Mundo Estrela da Manhã. Guild Wars. Capítulo 500, a classificação acima da origem da aurora. O nome era um pouco cafona, com certeza, mas definitivamente capturou seu propósito. Este não era um universo para as massas nem era um que Draco iria abrir para a Umbra, não. Era um espaço privado criado apenas para ele e sua família imediata. A festa saiu do super mini universo pequeno com sorrisos no rosto, entusiasmados com o que o futuro lhes reservava. Draco saiu do Reino Anomalia e convocou todas as suas concubinas e seus filhos para o saguão. Quando eles chegaram, Draco percebeu que tinha uma família bastante grande. Das 28 concubinas originais, incluindo Verita, havia mais 15 do tesouro, dando-lhe quase 50 quando incluiu as 4 belezas. A maioria, como Pie, estava nos últimos estágios da gravidez, enquanto Natasha havia sido semeada recentemente, então ela ainda não apresentava nenhuma mudança. Draco sorriu para todos eles. Minhas amadas mulheres, finalmente consegui um santuário perfeito para o nosso clã Morningstar, um lugar onde todas vocês poderão viver vidas felizes e plenas com nossos filhos. Eles pareciam principalmente animados e curiosos devido às palavras de Draco. Afinal, eles não tinham ideia do que exatamente ele estava falando, mas se fosse melhor do que este incrível Aether Hall, tinha que ser grandioso. Draco não perdeu mais um segundo e criou um portal atrás deles. Todas as senhoras olharam maravilhadas para a ilha agora exuberante cercada pelo vazio antes de entrar uma por uma, conforme solicitado. Todos ficaram chocados quando sentiram a qualidade da energia. Era como se seus corpos estivessem sendo limpos de toda sujeira, banhando-se no ar mais puro que este mundo tinha a oferecer. Os humanos sentiam muito menos isso, mas raças como a meio-naga poteira, a meio-elfa da floresta Esa ou a meio-faixisa sentiam-se eufóricas. Eles legitimamente soltaram gemidos de satisfação, seus corpos se curvando de prazer. Não era nada sexual, era mais como a sensação de estar cansado e suado depois de um longo dia e finalmente ter a chance de mergulhar na banheira cheia de água na temperatura perfeita. Draco sorriu com as reações deles e falou: Como vocês podem ver, eu criei um super mini universo para nós aproveitarmos. Agora, quero que todos vocês me digam o que querem para suas residências para que eu possa criá-las para vocês. Isso tirou as mulheres de seu transe enquanto elas se aglomeravam animadamente ao redor de Draco e faziam seus pedidos. O sujeito ouviu e assentiu, reunindo quantidades infinitas de energia dentro do mundo e moldando-as nas formas desejadas. Draco já conseguia fazer coisas assim com super mini mundos pequenos, mas eles eram impermanentes e não podiam ser eliminados. No entanto, as residências e comodidades que ele criou agora existiam verdadeiramente.
Muitas mansões e vilas surgiram, algumas com piscinas de balanço, lagos, pântanos e até mesmo uma piscina de energia para os Mayfly. Todos tiveram suas casas decoradas do jeito que queriam e correram para se instalar. Draco virou-se para suas 4 belezas, que sorriram. Bem, o que vocês querem? Mesmo que eles pudessem fazer isso sozinhos, eles não queriam esnobar as boas intenções de Draco. Então descreveram o que queriam. Picari conseguiu um grande dragão peixe que alcançava alguns quilômetros no céu, com espaço grande o suficiente para sustentar sua família de dragões. Zayn optou por um castelo escuro de natureza gótica. Deu tons ameaçadores de maldade e horror a todos que olharam para ele. Roma escolheu uma casa em ruínas no meio de um pântano. A casa brilhava com uma luz verde, fazendo com que se sentisse que, se chegassem perto, experimentariam alguns dos piores horrores sobrenaturais conhecidos pelo homem. Eva escolheu um palácio branco rodeado de nuvens e luz, com um fosso e uma ponte. Atravessar aquela ponte faria com que alguém se sentisse como se tivesse deixado o mundo mortal e entrado no céu. Quanto a Draco, ele não se preocupou em fazer nada para si mesmo. Se ele quisesse dormir, ele poderia simplesmente entrar e dormir com qualquer uma de suas mulheres. Então poderíamos dizer que ele tinha muitas camas disponíveis. Vendo que todos os membros de sua grande família estavam satisfeitos, Draco prosseguiu com sua próxima tarefa, que era tão importante quanto esta. Era hora de capacitar a semente de Yggdrasil. Eva pegou a semente de seu inventário e entregou a Draco, enquanto o próprio Draco removia o único cristal de origem que tinha consigo. Ele então pressionou perto da semente e esperou pelo aviso necessário. Anúncio do sistema para o jogador: fonte de energia de origem detectada e receptáculo de item exclusivo. É possível fundir os dois itens e aumentar muito o potencial e a potência deste último. Continuar. No momento seguinte, o cristal de origem e a muda flutuaram para longe de suas palmas e pairaram no ar acima dele. Luzes brilharam no ar enquanto a energia de origem dos cristais fluía como um trovão para a muda que começou a girar loucamente. O processo não foi tão estrondoso como com a muda de Etshain que se transformou na muda do universo, mas ainda era potente o suficiente para assustar a todos no mundo Morningstar. Eventualmente, a fusão chegou ao fim quando a renovada semente de Yggdrasil caiu em sua palma, embora tenha havido algumas mudanças. Para semente da árvore cósmica, consumível efeitos. Esta é a árvore cósmica, capaz de conectar vários universos quando plantada em um reino. Draco não ficou muito chocado, pois esperava uma mudança fundamental como essa depois do que aconteceu com a muda de Etshain. No entanto, isso não o impediu de ficar entusiasmado, pois sabia que as suas perspectivas tinham mudado muito. Anteriormente, a semente só lhe permitiria conectar mundos, para que ele pudesse conectar seus mundos de bolso de recursos, bem como aqueles criados por qualquer dispositivo avançado de criação espacial. Isso já era ótimo e teria permitido que ele mudasse rapidamente de local, já que seu universo interno seria o reino de origem. Isso incluía lugares como o reino da anomalia ou mesmo do tesouro, caso ele precisasse daquele pequeno mundo novamente. No entanto, as coisas se expandiram muito. Ele agora poderia conectar todo o universo à sua árvore cósmica. Sim, isso significava exatamente o que se poderia pensar. Ele poderia essencialmente conectar seções inteiras do jogo, permitindo-lhe ir e voltar de cada uma delas. Universo de ficção científica, universo de super-heróis, universo de corridas, universo de Xianxi e a atual fantasia ocidental. Embora ele provavelmente tivesse que encontrar um Void Pass ou atingir o limite de nível para ir até lá, o fato de que a opção ainda estava lá para ele retornar e até mesmo permitir que pessoas selecionadas usassem seu mundo como um nexo realmente o excitou. Isso abriu grandes caminhos para Draco e ele seria um tolo se não usasse isso. Anúncio do sistema para o jogador: item de fusão detectado. Uma fusão será realizada para validar a propriedade. Continuar. Draco naturalmente deu um passo adiante e fundiu a semente da árvore cósmica consigo mesmo, sentindo quase nenhuma dor em comparação com a perversa e cruel muda do universo que havia feito gangbang em suas entranhas. Ele esperava que algo brotasse, mas ficou chocado quando houve uma explosão no centro de seu super mini pequeno universo. As formas de duas árvores gigantescas diferentes pareciam colidir no ar, abalando as fundações de todo o reino. Draco empalideceu enquanto estava confuso sobre as circunstâncias até que o sistema apareceu mais uma vez.
Anúncio do sistema para o jogador detectada a presença da árvore do universo e da árvore cósmica no mesmo reino. Devido a conflitos de poder, ambos os itens não podem existir separadamente e devem ser fundidos para manter a estabilidade. Continuar. Face TTTT. Draco rugiu ao sentir a terra quebrando sob seus pés. Ele rapidamente entrou em sua forma diabólica e usou sua mente para reunir todos os membros do seu clã acima dele, criando uma plataforma psíquica para eles permanecerem. Como era de se esperar, seus rostos ficaram pálidos enquanto verificavam seus novos berços em um momento e experimentaram algo semelhante ao fim do mundo no momento seguinte. Quando viram que Draco os salvou e os trouxe para o que parecia ser um local seguro, eles se acalmaram e perceberam a causa de tudo isso. As duas árvores que eram como projeções no ar pararam de lutar e entrelaçaram suas raízes e galhos, fundindo-se lentamente. O rosto de Draco estava solene. Com sua forma demoníaca ativa, sua mente foi capaz de trabalhar em grande velocidade e deduzir a causa e o efeito do que estava acontecendo. Era algo que ele deveria ter adivinhado, mas nunca teria esperado. Oximorônico, mas verdadeiro. Ele esqueceu que a descrição da muda de Hetzshain afirmava que uma árvore do mundo brotaria em seu corpo, criando um super mini mundo pequeno. Assim como o mundo em que conheceu Flora, que foi quem lhe deu a semente em primeiro lugar, a árvore era o centro do mundo, e tudo se expandia a partir dela como fonte. No entanto, depois de ser infundido com um cristal de origem, ele foi atualizado para a muda do universo e a árvore do mundo não foi mais mencionada. Era provável que a árvore do mundo tivesse se fundido para se tornar a ilha inteira no vazio em que estavam. Isso resolveu o mistério de por que havia uma indicação da existência de uma planta no mundo e por que Draco não conseguiu vê-la. Na verdade, se ele tivesse melhorado o universo em um estágio, Draco tinha certeza de que ele teria surgido, ou pelo menos brotado ligeiramente. Ainda assim, não teria havido nenhum problema inicialmente. Draco tivesse usado a semente de Yggdrasil original. Era apenas uma árvore lendária que poderia ser suprimida pela árvore do universo no pequeno mundo. No entanto, também foi atualizado com um cristal de origem e se tornou uma árvore cósmica. A árvore do universo era uma existência de elemento fundacional, de criação, enquanto a árvore cósmica era uma existência de elemento expansivo, espacial, de modo que suas naturezas não estavam em sincronia. Por isso, eles entraram em confronto. Agora, Draco os estava fundindo e ele só podia esperar que a criação resultante fosse benéfica e não algo que herdasse as características ruins de ambos os itens. Não demorou muito para o processo ser concluído enquanto Draco flutuava até lá. Eventualmente, sua forma diabólica chegou ao fim e suas esposas pousaram lentamente no chão atrás dele, olhando com admiração para a enorme projeção diante delas. A árvore do universo parecia um carvalho forte com mais folhas do que galhos, enquanto a árvore cósmica parecia uma faia com galhos grossos que se estendiam em diferentes direções. A combinação de ambos era quase como um lindo bordo com folhas multicoloridas. A projeção pousou no ar e eventualmente caiu no mundo ao se materializar, bem no centro. Draco caminhou até lá enquanto os outros o seguiam, sentindo a pura onda de energia e pureza que vinha da árvore diante deles. Draco naturalmente analisou para ver o que havia acontecido com ele e com todo o pequeno mundo. Árvore eterna, e tem único classificação, eterna durabilidade, max. Efeitos, passiva 1, ao longo do tempo, a árvore eterna existe para sempre e existe permanentemente. É eterno. Passivo 2, em todo o espaço, a árvore eterna pode chegar a qualquer lugar e em qualquer lugar. É onipresente. Passivo 3, este é o meu mundo. A árvore eterna fortalece seu subuniverso conectado com suas propriedades. O universo em questão torna-se indestrutível. Passiva 4, criar. Tendo a árvore eterna como base, o subuniverso pode ser expandido indefinidamente. Passivo 5, conectar. Tendo a árvore eterna como base, o subuniverso pode ser conectado e desvinculado de qualquer mundo ou universo que o usuário tenha encontrado. Passivo 6, gerar. Tendo a árvore eterna como base, a energia para sustentar o subuniverso será infinita. Descrição: esta é uma existência que ultrapassa em muitos limites do que deveria existir globalmente, algo que rompe à força os limites pré-estabelecidos impostos ao mundo. Porque está acima dele. Seus limites, seu poder e seu potencial simplesmente não podem ser medidos ou medidos por qualquer padrão razoável, e seus objetivos também são um mistério que nunca poderá ser resolvido.
Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.